Boa noite, né? Aqui é noite agora aqui em Fortaleza, né? Estamos aí conectados com vários estados do Brasil, tá? Meu nome é Edir Paixão, meu sobrenome é Paixão, Edir Paixão, tá? Trabalho no Corpo de Bombeiros há 22 anos, estou atualmente no posto, né? Estou no posto de tenente-coronel, tá? E na função de subcomandante do Centro de Treinamento e Desenvolvimento Humano, tá? E também instrutor do curso de atendimento a tentativas de suicídio. Tá? Queria agradecer muitíssimo aí a organização, tá? Do workshop, das Ligas de Psiquiatria do Brasil, por esse convite muito honroso, tá? Fico muito feliz de representar a nossa instituição, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Ceará, e já faço um convite aqui a quem está nos assistindo, que no Setembro Amarelo nós teremos 15 lives, tá? No Setembro Amarelo, com vários palestrantes do Brasil, de muitas áreas, falando sobre prevenção, intervenção e pós-venção em relação ao suicídio, tá? O nosso Instagram é um Instagram novo, tá? É o @cats_cbmce. Se vocês puderem assistir essas lives, tá? Seguir o Instagram, a gente faz sorteios também de livros, tá? De mimas, as pessoas gostam, né? As pessoas que fizeram o curso ou querem fazer ainda o curso, tá? A gente sorteia chaveiros, né, copos personalizados, tá? E aí, gente, o nosso tema de hoje, vamos falar sobre manejo, tá? De um paciente com risco de suicídio, tá? Em emergência psiquiátrica, que é um tema muito relevante e que ele vem se desenvolvendo, né, ao longo do tempo, tá? O nosso curso, né, tem um símbolo aqui do curso, né, atrás, são duas mãos, né, vocês podem ver, né, dois braços, né, que se entrelaçam, tá? Na posição horizontal, propositalmente, a gente teve esse símbolo projetado aí pelo Yuri Yamamoto, né, que é um artista, né, ele é figurinista, trabalha com artes plásticas, com teatro, também é diretor, ator, né, um cara fantástico, com filmes também. Ele projetou aí junto com, desenhou, né, e o web designer Cabo Guzmão do Corpo de Bombeiros, né, fez um enquadramento aí todinho para nosso símbolo do curso que a gente usa, né, com a cor diferenciada, tá, na farda, tá, o pessoal que conclui o curso, e aí uma simbologia já fantástica para a gente falar sobre esse tema, né, atender um paciente com risco de suicídio numa emergência psiquiátrica. E aí o nosso símbolo aqui no Corpo de Bombeiros é um símbolo que significa uma quebra de paradigma, tá? Vocês que estão nos escutando, existe um pensador chamado Thomas Kuhn, que ele dizia o seguinte, que quando eu quebro um paradigma, um padrão, tá? Uma forma de atuar, quando eu quebro um paradigma, eu posso ter evolução, tá? Eu não tenho como ter evolução se eu não quebro um paradigma, tá certo? E nós temos um paradigma, e ainda temos para alguns profissionais e para algumas instituições, de que numa situação de risco de suicídio com emergência, tá? Uma urgência psiquiátrica, eu tinha que conter fisicamente esse paciente e levá-lo, tá, com o menor tempo possível para um atendimento hospitalar. Isso para alguns, porque outras pessoas, dependendo das circunstâncias, levavam, ainda querem levar, tá, para delegacias, pensando em aprisionamento, pensando, né, como a gente acabou de falar, nesse padrão antigo de que eu tenho que conter essa pessoa, tá, fisicamente. E aí eu vou começar a nossa live, gente, citando um caso de um, né, chamado surto psiquiátrico de um policial, tá? De um policial militar, tá certo? Por questões éticas, eu não vou dizer quando, nem nomes, tá? Vou só dizer que foi no estado de Ceará, mas não vou dizer a localização para que ninguém saiba, né, quem foi essa pessoa. Um policial militar entrou, tá, em surto, né, como a gente costuma dizer, né, ele descompensou, ele ficou, né, ameaçando o suicídio, e ele estava armado, tá? E aí foram chamados, né, forças de urgência da polícia militar, tá certo? Ele estava com arma de fogo. É uma outra realidade, isso aí a gente vai falar muito. Já estou começando com o nível mais hard, né? Estava com arma de fogo, e para você poder dialogar com alguém com arma de fogo, você tem que se proteger, tá certo? Você pode fazer isso com megafone, se existe aqui nas viaturas, né, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar aqui do Estado de Ceará, nós temos rádios que conseguem, né, projetar a voz
fora da viatura para que as pessoas possam escutar. Nem todas, mas muitas viaturas têm esse recurso, tá? E aí foi solicitada essa pessoa que jogasse a sua arma, né, de lado e desistisse do intento suicida. E aí, por mais de 30 minutos, uma tentativa de negociação, né, com esse indivíduo, e chegou depois um profissional, tá, que tinha concluído o nosso curso, né, profissional de segurança pública, que, né, com as condições de segurança que tem que haver, né, colete à prova de balas, né, escudo, já comecei com o nível hard com vocês, né, eu vou chegar lá no hospital, eu vou chegar por telefone, eu vou chegar um pouquinho, né, na situação de maior segurança, já comecei com o nível hard, né, um nível difícil, tá? Mas esse indivíduo conseguiu que a pessoa colocasse a arma de volta, né, no corpo, depois que ela tirasse essa arma e se afastasse da arma, com escutando a pessoa e fazendo pedidos, tá, de forma amistosa, com um tom de voz fraterno, tá certo? Procurando não desafiar essa pessoa, não subestimar, tentar acolher, compreender as dores que aquela pessoa estava passando, tá certo? E, incrivelmente, essa pessoa, tá, conseguiu, incrivelmente que eu falo, não para mim que conheço, tá, dessas técnicas, já visualizei, já utilizei muitas vezes também, mas para as pessoas que estavam nesse local, porque muitos já estavam pensando numa coisa chamada tiro de comprometimento, tá certo? Que é uma possibilidade numa situação dessa, se esse indivíduo, tá, se esse policial viesse a ameaçar a vida de outras pessoas com essa arma de fogo, poderia ser até neutralizado nessa situação, que é uma coisa, né, que impactante demais, que nós não queremos de forma alguma. E aí, com as técnicas de escuta e diálogo, conseguiu chamar essa pessoa, depois que ela tinha se afastado do instrumento que colocava em risco a vida dela e a vida de outras pessoas, que era a arma de fogo, tá? E aí essa pessoa foi se aproximando, ele estendeu a mão, e essa pessoa abraçou, né, a mão dele, o braço dele, da forma como está simbolizado aqui no nosso, né, brevet, que a gente chama, né, que é um símbolo militar de conclusão de curso, tá? Que é uma pegada romana, inspiração da pegada romana. Muitos romanos tinham afeto, né, por um amigo, né, eles faziam esse né, com os dois braços, né, eles tinham essa pegada, né, por isso que é conhecido como pegada romana, tá? E aí muitos ficaram impressionados, como é que pode, né, você utilizou, tá, de uma comunicação não verbal, corporal, gestual, tá, mostrando que não estava armado também, que estava ali para escutar, né? Isso depois que ele jogou a arma. Enquanto ele não tinha jogado a arma, ele estava por trás do escudo, tá? Utilizando megafone, a pessoa jogou, se afastou numa zona que não oferecia mais perigo, aí ele saiu de trás do escudo e começou, tá, a conversar com esse indivíduo, mostrou que não estava armado, aí foi sendo estabelecido um vínculo, tá, que é conhecida a palavra por muitas pessoas como rapó, tá? E aí, nesse vínculo, cresceu-se a confiança e a pessoa foi escutada, tá? Eu optei por não utilizar vídeos nessa apresentação, gosto muito de mostrar vídeos, tá? Mas como de experiências passadas, às vezes o vídeo trava, né? O áudio não fica muito bem compreensível, eu optei por não utilizar vídeos. A gente pode pensar aí depois em um outro encontro, tá? Mas eu queria dizer que tem um vídeo muito interessante, eu posso encaminhar a coordenação, tá, das ligas e elas repassarem para vocês ou postarem em algum site, que é um bebê que acorda no meio da noite, aparentemente de um pesadelo, ele acorda chorando, ele está em desespero, e de repente ele visualiza a mãe dele. O rosto dele se transforma, ele se acalma, a mãe, né, no vídeo não dá nem para perceber isso, né, mas a mãe começa a sorrir para o bebê sorri de volta, tá? E aí ele sai de um momento de desespero, sai de um momento de crise porque encontrou um olhar em uma pessoa em quem confiava, um olhar de acolhida, percebeu que não estava vivendo aquele pesadelo, tá? Que estava naquele momento sendo acolhido. Muitas pessoas se encontram com pesadelos que a gente poderia dizer que são pesadelos reais e não sonhos mesmo, né? É uma figura de linguagem,
tá? A pessoa está desesperada, né? Disse que o suicídio é um problema de saúde pública envolvido com os Ds, tá? Desespero, desamparo, tá? E a pessoa, quando encontra alguém que possa acolhê-la, existe uma mudança na maioria das vezes, nem todas. Uma coisa que precisa ficar muito bem marcado é que nós não podemos romantizar essas emergências psiquiátricas quando o paciente está em risco de suicídio. Não podemos romantizar. Não podemos achar que é um conto, tá, hollywoodiano, ou da Disney, ou então de algum livro que a gente leu, ou de alguma live de algum profissional que tenha dito que tudo vai se resolver dessa forma, que tudo... Não necessariamente. É vida real, tem risco para a pessoa e tem risco para os outros. Preste atenção no que eu estou dizendo. Existe um risco eminente de quem está fazendo a intervenção. E eu gosto muito da palavra intervencionista, porque a palavra intervenção, ela está dizendo intervenção. Tá? Eu estou indo, a pessoa está num caminho que pode ser de autodestruição, e eu vou me colocar no meio desse caminho para tentar salvar essa pessoa. Como é que eu me coloco no meio desse caminho? Primeiramente, a minha segurança. Preste atenção, nós somos bombeiros, tá? Trabalhamos com urgência e emergência todos os dias, arriscamos muitas vezes as nossas vidas, mas nós temos como pressuposto, como princípio, que a segurança da equipe de intervencionistas ou de emergencistas, como queiram chamar, ela vem em primeiro lugar. Porque se existe uma vida em risco, ela pode vir a ser ceifada, ela seria uma vida. E os intervencionistas se colocando em elevado risco, pode morrer mais gente desnecessariamente. Portanto, essa minha intervenção, essa minha aproximação, esse meu atendimento, gosto muito também da palavra atendimento, tá? Ela tem que ser com segurança. Eu preciso observar esse cenário. Eu comecei com o nível hard, falando logo de arma de fogo, que é bom que já tira, né, aquela ideia de romantismo, de achar que não, uma ocorrência com tentativa de suicídio, eu vou lá, vou aplicar técnica de escudo de água, sempre vai dar certo. Não necessariamente. Algumas vezes eu preciso de contenção física. E no nosso curso de atendimento, a gente costuma chamar agora de intervenção física. A gente utilizava outros termos que as pessoas muitas vezes não entendiam. Praticamente só quem entendia quem era do meio militar, do bombeiro, às vezes da polícia militar. Porém, uma ocorrência de intervenção em tentativa de suicídio, de manejo, que eu tenho que manejar a situação, ela envolve muitas vezes várias instituições. O SAMU, as autarquias de trânsito, né? Guardas municipais, polícia militar, corpos de bombeiros, pessoal de saúde. Eu tenho um envolvimento de múltiplas agências. Para eu poder atuar nessa situação, eu preciso gerenciar vários profissionais. Olha só o que eu estou falando. Muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes eu preciso gerenciar vários profissionais trabalhando em conjunto. São os intervencionistas em emergência. E existem aqueles especialistas na área de intervenção e tentativa de suicídio. Porém, por exemplo, no estado do Ceará, o código que é utilizado pelo Corpo de Bombeiros é o código S. Ocorrência, a gente chama lá S3, é ocorrência, tá? É uma urgência, emergência que eu tenho que me dirigir, tá? A Polícia Militar já usa um código Q, números com a letra Q, que tem significado semelhante, às vezes o mesmo significado, mas é dito de outra forma. Numa operação dessas, por via rádio, pessoalmente, às vezes um indivíduo se comunica com o outro, utiliza um código, o outro utiliza outro. Utiliza um termo, o outro profissional utiliza outro termo. E aí eu vou ter uma torre de Babel. As pessoas não vão se entender. Como é que eu posso gerenciar uma crise dessas? Porque é uma crise, né? Uma crise suicida. Olha só o que eu vou falar agora. A crise suicida é aquela na qual eu tenho um risco, tá, de consumação de suicídio. Essa crise, ela pode ser de um nível baixo, nível médio e agudizada, um nível mais alto, tá? Olha só o que eu vou falar agora. Quando é que eu tenho uma tentativa de suicídio? Não necessariamente crise de suicídio é tentativa de suicídio.
Como é que nós lecionamos que está escrito no nosso livro, que está prestes a sair um novo livro aí, tá? Com conteúdo sobre intervenção em tentativa de suicídio e gerenciamento, tá? Dessas ocorrências. Nós utilizamos sistema de comando de incidentes para que tenhamos uma terminologia comum, porque no sistema de comando de incidentes, que é um sistema de gerenciamento de crise que nasceu nos Estados Unidos, olha só que coincidência, né? Para atender a ocorrências de incêndio, grandes incêndios florestais nos Estados Unidos que mexiam com várias instituições, que as pessoas não se entendiam porque não falavam a mesma língua, utilizavam códigos, nomenclaturas, terminologias diferentes. Nós precisamos utilizar uma terminologia comum. Esse é um dos princípios do sistema de comando de incidentes. E aqui a gente está utilizando agora intervenção física, tá? Intervenção baseada em escuta e diálogo, para que eu possa diferenciar quando é que eu estou aqui, escuta e diálogo, arte suave, né? A gente gosta muito também de chamar de arte suave. Por que suave? No sentido que eu não vou utilizar a força física. E a intervenção física que eu posso utilizar, tá? De força para conter essa vítima. E também intervenção química, que não é a área do Corpo de Bombeiros, tá? Do estado do Ceará, certo? Talvez algum Corpo de Bombeiros aí no Brasil utilize médicos com as suas ambulâncias, possa fazer intervenção física. Aqui no estado do Ceará, as nossas ambulâncias não têm médicos e a gente não faz essa intervenção química, tá? Talvez em algum outro estado isso possa ocorrer. Então a gente está, né, colocando nesse outro livro essa tecnologia que possa ser acessível, tá, a essas múltiplas instituições, certo? Para que eu possa ter segurança na minha comunicação, na minha proteção física, do ponto de vista também, gente, mental e psicológico. Porque quando a gente atende uma ocorrência dessas, alguém pode morrer, inclusive na nossa frente. Algum membro da nossa equipe também, certo? Porque o risco de suicídio, essa violência que é autodirigida, ela pode ser também em algum momento difusa ou direcionada a algum dos membros da guarnição, tá? Porque essas vítimas, elas podem redirecionar, repolarizar essa energia, essa agressividade contra outras pessoas, inclusive contra a equipe de intervenção, a equipe de emergencistas, resgatistas, socorristas, como vocês desejem falar. A gente precisa, em cada estado, ou quem sabe um dia no Brasil, ter uma terminologia comum, tá? Mas a gente sabe que existe a autonomia dos estados. Se em cada estado já existe essa terminologia comum, ótimo, certo? Ótimo, porque tem uma circunscrição, uma competência legal. Então, se isso acontece dentro do estado, eu tiro o meu chapéu, tá? Isso é muito positivo. Isso é sistema de comando de incidentes, que também é conhecido em algumas partes do Brasil, sistema de comando de operações, e tem outros nomes também, né, que são variações, mas em essência são a mesma coisa, porque o sistema de comando de incidentes ele tem uma flexibilidade para adaptação a realidades diferenciadas. Tá? Em inglês a gente chama Incident Command System. Tá? Quando pesquisar em inglês aí, quando encontrar muito material, posso também passar materiais sobre essa ferramenta de gerenciamento para a organização, tá, dos workshops aqui da Liga de Psiquiatria, tá? Das Ligas Nacionais de Psiquiatria, para que vocês tenham acesso a esse material, né? De forma gratuita, tá? Tem materiais aí gratuitos, muito bons, tá? Que vocês podem obter. Porque ainda paira muito tabu, ainda paira muito desconhecimento também, e pairam práticas também que são, muitas vezes, como é que eu poderia dizer, desproporcionais. Pessoa que quer queimar etapas. Nós precisamos de eu poderia chamar de cascata de ações que vai obedecer ao princípio da proporcionalidade. Eu falei do princípio da preservação da vida, tá? Primeiro a vida da equipe de intervenção, depois a vida das vítimas, tá? Que possam ser atingidas ao redor e principalmente também, né, dessa vítima que está atentando contra si. Falando nesse sentido de possibilidade de agressividade, eu esqueci de dizer, existem notícias, tá? Vocês podem encontrar isso no Google, de vítimas em tentativa de suicídio que feriram com armas brancas ou arma de fogo intervencionistas, profissionais de segurança pública que foram fazer a intervenção, tá? Existem vídeos mostrando isso. E aí, como essa live ela vai atingir muitas pessoas, e eu não sei o estado emocional dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora,
O que eu estou fazendo aqui é prevenção universal. Estamos passando conhecimento sobre o manejo, tá, dessa vítima em risco de suicídio em urgência e emergência psiquiátrica, porém com o objetivo também de fazer prevenção universal de suicídios, empoderar as pessoas que os suicídios são preveníveis, que eu posso evitar os suicídios de acordo com a Organização Mundial de Saúde, de acordo com muitos pesquisadores, suicidologistas, né, epidemiologistas, pesquisadores dessa área, né, em saúde mental, tá, em saúde pública, certo? E quando eu falo prevenção universal, gente, eu estou citando, né, um autor chamado Gordon, tá? Estou citando também o nosso amigo, tá? Dr. José Manuel Bertolotti, que esteve com a gente aqui ano passado, na abertura do nosso Setembro Amarelo aqui no estado do Ceará, pelo programa Vidas Preservadas. Quem puder também, procure na internet, programa Vidas Preservadas do Ministério Público do Estado do Ceará, tá certo? Que é um programa fantástico de articulação de várias instituições que ajudam na prevenção do suicídio, né? Acabamos de falar que muitas vezes precisamos de várias instituições para atuar numa ocorrência de urgência, de emergência, em tentativa de suicídio, e aí eu queria dizer que para a prevenção de suicídio nós precisamos também de inúmeras instituições, porque o suicídio é um fenômeno complexo, que ele é multicausal, multideterminado, ele é plural. Existem várias interfaces, tá? Da questão do suicídio, e, portanto, precisamos de várias instituições, precisamos de várias áreas do saber. O nosso curso de atendimento tentativo de suicídio, ele utiliza, tá, conhecimentos da psicologia, da saúde pública, da sociologia, da antropologia, fala sobre matérias novas como brincadeiras perigosas e jogos de não oxigenação, tá? Fala sobre a questão da investigação, da autópsia psicológica, aspectos jurídicos, tá? Imobilização humana, quando ela é necessária, tá? Então, o curso ele tem se movimentado no tempo. Ele tem, cada versão, nós estamos em 2 anos, nós estamos indo para o 15º curso, tá? Com a ajuda de muitas pessoas, colaboradores, para a gente poder cada vez mais atender essas necessidades que são apresentadas. Houve uma perguntinha aqui, gente, só um segundinho aqui para eu ler, né? O que é que pode ser feito diante dessa situação se alguém está ameaçando a própria vida? Existe algo melhor para ser falado ou deixar de falar? Excelente pergunta aqui da Grazi, muito obrigado por interagir, Grazi. Quando a gente vai, né? Muito importante a gente falar sobre esses aspectos gerais, para que a gente possa ter segurança nessa fala. E aí, Grazi, né, que está nos assistindo, diálogo, logos, razão, de 2. São 2 pessoas que estão se comunicando, 2 interlocutores. Muitas vezes, numa ocorrência, várias pessoas querem falar ao mesmo tempo. A pessoa já está, normalmente, em confusão mental. Muitas vezes até alucinando. E aí várias pessoas falam ao mesmo tempo, vão estressar mais ainda a pessoa. Não. Diálogo. Elege uma pessoa para ser um intervencionista, né, titular, principal, e você pode ter um intervencionista reserva para uma possível troca, né? Existem várias circunstâncias que podem acontecer nessas circunstâncias aí de atendimento. Então, respondendo a pergunta da Grazi, eu gosto muito da utilização da escuta ativa. A escuta ativa, né, um dos seus teóricos muito fortes é Carl Rogers, psicólogo humanista. E Carl Rogers foi muito criticado porque ele se baseava na aceitação incondicional, que o psicólogo não deve dar respostas e resolver a vida do paciente, mas ajudá-lo a encontrar suas próprias respostas. Porém, o próprio Carl Rogers vai dizer, tá, em um dos seus livros, que em situações de tentativa de suicídio, o diálogo é diferente. Como é o nome desse diálogo? O nome desse diálogo é diálogo diretivo. Tá? Escrevi até aqui na nossa janela de comunicação aqui com a organização, tá? Dos workshops da Liga. Diálogo diretivo. Eu vou direcionar esse diálogo. Para onde, Edi? Para a vida, para a segurança, para os fatores de proteção, para possíveis âncoras que possam ser encontradas nesse diálogo. Mas, primeiramente, eu tenho que tentar escutar. Mas escutar de qualquer jeito? Não. Escutar de forma ativa e empática. É uma escuta sem julgamento. É uma escuta que eu
precisa entender, né, como está simbolizado, né, no brevê do nosso curso, que por mais que essa pessoa esteja sofrendo, que por mais que essa pessoa ache que está no fundo do poço, que não tem mais jeito para ela é um ser humano que está em um momento difícil. E que amanhã qualquer um de nós pode estar nesse momento. E que, como os suicídios são preveníveis, eles podem ser impedidos, tá? Eu posso realizar essa intervenção para tentar tirar essa pessoa. E aí, né? O que é melhor ser falado ou deixar de falar? Primeiro, não julgar, não desafiar. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma situação que não era só tentativa de suicídio, era um potencial suicídio e potencial homicida também. Era um indivíduo que ameaçou se matar, tá? E também ameaçou matar familiares dele que estavam reféns na casa dele. O negociador, preste atenção, quando eu falo intervencionista, gente, é aquele que vai intervir. Pode ser um médico, pode ser um médico, pode ser um bombeiro, pode ser um bombeiro, pode ser uma pessoa que passa na rua e venha tentar conversar com alguém. O que não é muito recomendado, porque essa pessoa, se ela não tem treinamento, ela pode piorar a situação, inclusive, né, aumentar o risco dessa pessoa vir a se jogar, se matar, consumar a sua própria morte, tá? Então, não julgar, tá? Não devo julgar, nada que leve a julgamento, tá? Vou até colocar aqui na nossa janelinha. Não julgar. Evitar comparações. Evitar comparações. Né? A pessoa chega, olha, eu estou sofrendo muito. Estou pensando em saltar dessa ponte ou dessa janela, porque o meu cachorro morreu. E aí, um intervencionista pode dizer, o seu cachorro morreu? Mas eu perdi a minha mãe, o meu pai, e estou aqui. Gente, a dor de cada um é única. Então eu não devo julgar e também não comparar. Porque para aquela pessoa, aquele animal de estimação, muitas vezes tem mais relevância, mais importância do que seres humanos. E essa pessoa não pode ser julgada por causa disso. E vamos ser coerentes, né? Um animal de estimação, os cachorros, têm uma fidelidade, um amor, tá? Incrível, tá certo? Enquanto nós, seres humanos, muitas vezes não somos leais, tá? Então, eu particularmente acho que está mais do que justificado que algumas pessoas amem mais os seus animais de estimação que consideram como, né, parentes, membros familiares, do que certos seres humanos, tá? Porque nós conhecemos pessoas que não só têm adoecimento mental, mas muitas vezes têm desvios de caráter ou determinadas características que, né, criam muitos conflitos, inclusive são perversas, tá, com outras pessoas. Então, mais do que justificado. Eu chegar e dizer, não, eu vou comparar e dizer que a minha dor é maior do que a sua, não. E também essa pessoa pode não ter mais família e aquele animal de estimação ser a única pessoa, o único animal, né, que para ele é como se fosse um membro familiar. E aí, muito importante, gente, né, deixar de falar, não julgar, não comparar, não desafiar. Não desafiar, tá? Não desafiar. Olha, você não tem coragem de se jogar. Se você quisesse jogar, se joga agora. Se você quisesse jogar, você já teria se jogado. Por que eu não tenho que desafiar? Porque a maioria dos pensamentos, de acordo com Edwin Schneiderman, de acordo com Edwin Schneiderman, tá? Com Edwin Schneiderman, conhecido por muitos como o pai da suicidologia, o tipo mais comum de pensamento suicida é o ambivalente. Ambivalente. Ele vai dizer isso no livro Suicidal Mind. Não sei se tem traduzido para o português, como é que chama em português, talvez fosse A Mente Suicida. Né? Tive contato com esse livro em inglês, tá? Ele vai dizer que a maioria dos pensamentos suicidas são ambivalentes. A pessoa está oscilando em querer viver e querer morrer. Porque, na verdade, a pessoa quer matar a dor. Ela quer tirar o psyche, ela quer aliviar a mente dela. Por isso que existe muitas vezes também automutilação, transferência de dor mental para dor física, porque aqui dói tanto e dói por tanto tempo que quando dói aqui eu esqueço da mente por alguns segundos, minutos. Isso é um alívio, tá? É um dos motivos, tá, de automutilação. Então, se esses pensamentos são ambivalentes, eu não devo desafiar a pessoa, porque um momento ela quer se jogar, outro momento ela não quer.
inclusive numa ocorrência do Corpo de Bombeiros, um bombeiro que era do interior do estado do Ceará, um homem rústico que trabalhou no campo, né? Camarada formidável, amado por muitos de nós, né, do bombeiro, mas ele era um camarada muito, muito rústico, né? Aqui no Ceará a gente diria que ele era bruto, ou como a gente costuma brincar, era papel de enrolar prego, né? Que não tem perigo de furar o papel, porque é grosso, né? Um camarada grosso. Não foi capacitado de forma alguma para a ocorrência de tentativa de suicídio. Foi para uma caixa d'água, um jovem querendo se jogar. Se joga, não se joga, acabou escorregando. Esse bombeiro segurou nos braços desse jovem. E esse jovem ficou pendurado. Depois outros bombeiros chegaram para poder puxar esse jovem, né? Da queda, né? Para que ele não se precipitasse, né? Na hora que essa vítima ficou pendurada pelos braços, ela disse para o bombeiro, para esse dito bombeiro, né? Ele disse assim: pelo amor de Deus, não me solte, eu não quero morrer. Né? Aí o bombeiro e os outros que estavam na equipe observaram, né? O bombeiro disse assim: meu irmão, se decida, você quer morrer ou não quer morrer? Eu já estou confuso, né? E os bombeiros, inclusive, riram, que é uma coisa que não se deve fazer também. Não rir da vítima. Não, por que eu chamo vítima? Porque é uma vítima, muitas vezes, da sociedade, da sua família disfuncional, vítima de si mesmo, na autossabotagem, né? Então, eu costumo muito também chamar de vítima, ou tentante, aquele que tenta, tá? Potencial suicida, certo? Mas, costumeiramente, eu tenho chamado mais de vítima. Então, não sorrir, não rir, não debochar, tá? Certo? Da vítima. Gente, se eu não atrapalho, eu já estou fazendo um bem enorme. Porque se eu não estou atrapalhando, as pessoas estão falando, ela está tirando do peito, da mente, ela está aliviando a sua dor mental na comunicação. Ela está aliviando a sua dor mental, né? Freud dizia que a fala pode curar, né? E nesse momento eu digo que, da minha experiência em inúmeros casos de intervenção em crise de suicídio, em tentativa de suicídio, né? Se eu for somar tentativa de suicídio com crise de suicídio, dá mais de 100, tá certo? Que ainda bem, né, nós conseguimos, com as nossas equipes, obter sucesso nessas ocorrências, tá? Não podemos debochar da vítima, tá certo? Não podemos menosprezar a dor, não podemos comparar. E se eu não atrapalho, e a pessoa está falando, aquela dor vai, tá, sendo aliviada através desse processo de contato, de construção de vínculo, de acolhida, tá certo? É por isso que eu falei do bebê, porque o bebê com a mãe simboliza essa acolhida, e todos nós temos essa essência de sermos acolhidos quando estamos em crise, quando estamos desesperados, quando estamos depressivos, tristes, que se estende uma mão, tá? Que é acolhedor, um ouvido. Muitas vezes eu posso até não falar e ter um silêncio presencial. Mostrar, olha, estou aqui, eu não sei nem o que dizer, mas eu não vou te jogar, eu vou te acolher, eu estou aqui. Segura a minha mão, coloca a cabeça no meu ombro, tá? Então, existe, inclusive, silêncio. Vou até escrever para vocês, gente, que é um termo que eu uso muito. Silêncio, tá? Presencial. Minha comunicação não verbal, a minha presença naquele momento como outro ser humano. Muitas vezes o bebê não entende o que a mãe fala, mas a presença da mãe acalma o bebê. Ele sente que está seguro com a mãe. Quando vamos manejar uma situação de paciente com risco, em tentativa de suicídio, urgência e emergência, precisamos pensar precisamos nos comportar muitas vezes como a mãe e esse pai, no tom de voz, no olhar, na energia, no meu pensamento. E aí eu não devo mentir, tá? Vou escrever aqui, não devo mentir, tá certo? Muitas pessoas querem mentir, e a mentira muitas vezes dificulta, engana, pode fazer a ruptura do vínculo, a ruptura do rapport. Não mintam. O caminho mais seguro é um caminho de verdade. Isso não quer dizer que eu tenha que usar a verdade como um chicote, que muitas vezes, não, sou sincero, vou dizer a verdade na lata. Não, não é assim não, gente. Eu posso, inclusive, omitir. É possível omitir dados que vão estressar a vítima, tá? Exemplo, né? A pessoa está em uma situação de emergência, tá? De tentativa de suicídio por causa da Covid. Com medo de pegar Covid, ou com medo que alguém da família dela vá morrer. E aí, em algum momento, o intervencionista vai relatar a quantidade enorme de mortes que ocorreram no Brasil. Você vai estressar a vítima dessa forma.
O que eu quero é redução da pressão mental. O que se deseja é a realização de primeiros socorros verbais. Primeiros socorros verbais. Com que objetivo? Redução de pressão mental. Redução da psyche, da dor psíquica, redução da dor psíquica, tá? Redução da dor psíquica, certo? Primeiros socorros, eu estabilizo a vítima. Quando eu reduzo pressão mental, quando eu reduzo dor psíquica, eu estabilizo a vítima. Em emergência psiquiátrica. A vítima estabilizada do ponto de vista mental, ela pode ir com a gente, provavelmente irá de forma pacífica. E aí, uma coisa que eu não devo fazer também é não dar ultimatos. Não dar ultimatos. O que é um ultimato? Olha, se você não sair daí em 10 minutos, eu vou aí e vou agarrar você. Não façam isso. Não deem ultimato. Porque vocês vão estar empurrando a vítima para a precipitação, para a consumação, para a execução do ato suicida. Tá? No livro Crisis Negotiations, que é um livro para quem tem um capítulo só sobre intervenção, tá? em crise suicida. Crisis Negotiations. Tá? Esse livro, tá? É um livro de McManus e Sullivan. Tá? Ele tem um capítulo só sobre negociação em crise suicida. A negociação é um dos tipos de intervenção. Intervenção é um número que eu utilizo geral. Eu posso ter só escutativa por telefone. Eu posso utilizar, tá, mensagem de texto e intervir com a pessoa em crise suicida. Eu posso ter silêncio presencial. Eu posso ter intervenção baseada em escuta de diálogo, que é uma técnica que a gente utiliza fortemente no nosso curso de atendimento tentativo de suicídio. Tá? Estamos lançando um livro novo, mostrando também sobre essa técnica. Inclusive, foi escrita uma cartilha, tá, com a Segurança Pública, tá, de Brasília, para a Segurança Pública de Brasília, em parceria com o IPS, Instituto de Prevenção, tá, de Prevenção e Pesquisa, Intervenção, Pesquisa e Estudos, tá, sobre o suicídio, IPS Brasil, muito bem coordenado pela doutora Deise Miranda, né, apoiada lá pela capitã Alexandra Valério, que é doutora em psicologia. Eu faço parte desse grupo com muita honra, tá? Procurem um site depois aí do IPS, IPPES, tá? Colocar aqui, tá certo? IPS, tá certo? Se vocês puderem procurar ou digitar no Google, vai abrir o site aí do IPS. IPS, pode também botar IPS Brasil, tá certo? Vocês vão encontrar o site, tem biblioteca virtual, tem curso, treinamento, muita coisa boa, tá? Gente, ultimato. Nesse livro está lá escrito. O indivíduo, eu falei agora há pouco, né? Estava na sua residência, tá certo? Com reféns, e ele estava no HS, homicídio e suicídio. Vamos matar também, vamos matar gente comigo. E aí o negociador, tá, falou para ele, olha, você tem X minutos, salvo engano, foram 20 minutos para entregar os reféns e sair daí pacificamente. Caso contrário, nós vamos entrar na residência e vamos tirar você aí à força. No 19º minuto, o indivíduo atirou contra reféns e depois atirou contra a sua própria cabeça. Por causa do ultimato. Deu um ultimato, você colocou a pessoa entre tudo ou nada. Ou você sai com X minutos, ou a gente vai entrar aí e vai pegar você. Não façam isso, não deem ultimato. Porque se nós não estamos atrapalhando, nós já estamos dando o primeiro passo. Não estamos complicando a ocorrência. Então, essas orientações que não devem ser, para o que não se deve dizer e fazer, são muito importantes. É o primeiro passo. Eu não vou atrapalhar, eu não vou estressar, eu não vou aumentar a pressão mental. Você dá ultimato, a pressão mental estourou. Sabe por quê, gente? Porque pressão é força sobre área. Pressão é força sobre área. P é igual a F barra A. Tá? F barra A. Olha só isso que eu vou falar. Tá? Pressão é força sobre área. A área
Vamos imaginar que seja a pessoa. Se essa pessoa se sente acolhida, ela não está mais sozinha. Ela está com quem? Com o apoio da equipe de intervenção, principalmente com quem ela está vinculada. A área dela está maior. Quando a minha área está maior, o que acontece com a pressão? Cai. O que eu quero é queda de pressão. Essa pressão mental, essa pressão psíquica, social também, tá certo? Muitas vezes o indivíduo está lá, ele se recupera mentalmente, mas ele tem vergonha de sair. Ele diz, nossa, o que foi que eu fiz? Eu reuni todas as pessoas, tem uma multidão aí, várias equipes, ambulância, helicóptero, televisão. O que é que esse pessoal está fazendo aqui? Eu agora vou sair pacificamente? Vamos chamar de covarde. O interventor tem que estar preparado para dizer, olha, vamos sair daqui. Não há vergonha nenhuma nisso. Muito pelo contrário, a coragem em enfrentar o desafio. Nós estamos aqui, né, com você, tá certo? Para apoiá-lo, tá? Isso aí depois que você construiu todo um vínculo, tá certo? Eu já estou falando num momento de rendição. Muitos vão chamar de rendição, né? Eu não gosto muito da palavra rendição, que a palavra rendição muitas vezes se vincula com uma coisa de humilhação, eu me rendi. Não. Entrega, eu acho que entrega é melhor, porque entrega é uma palavra positiva. E aí a gente precisa utilizar palavras positivas, certo? Nós temos mais 19 minutinhos e eu agora vou entrar no que eu posso falar, tá? Cereja do bolo, não necessariamente. O que eu não devo falar, eu acho, se duvidar, é mais importante do que eu posso falar, porque o que eu não devo fazer e falar ajuda na redução mental. Eu posso controlar a situação só escutando. Sem dizer uma palavra, muitas vezes eu posso resolver uma intervenção em tentativa de suicídio. Todas as vezes, Tenente Coronel diz, não. Algumas vezes eu vou ter que usar contenção física, vou ter que intervir fisicamente ou quimicamente para controlar essa pessoa. Mas na maioria das vezes, na nossa experiência, da experiência dos livros que a gente tem lido, tá? A gente consegue resolver de forma pacífica, arte suave, tá? Escuta, diálogo, silêncio presencial, certo? Acolhida, instilação de esperança, tá? Nas forças de segurança, costuma-se chamar um indivíduo que tenta suicídio de SEC, causador do evento crítico. Causador do evento crítico. Tá? E eu, tá? Com o nosso curso de atendimento tentativo de suicídio, nossos treinamentos, lives, palestras, tá? Eu costumo dizer que o causador do evento crítico, ele precisa de compaixão, esperança e conexão. Eu chamo isso de tríade da vida. Compaixão, esperança, conexão. Compaixão, esperança, conexão, tá? Tríade da vida, ou trinômio da vida, tá? Para urgências e emergências em tentativa de suicídio. Note que causador do efeito crítico é SEC. E o trinômio, tá? O trinômio, ele é SEC também, tá? O que é que eu estou solicitando para os profissionais que trabalham nessa área? Que em vez de enxergar esse indivíduo só como um causador de evento crítico, ou seja, alguém que está causando problema, mais do que isso é alguém que precisa de compaixão, esperança e conexão. Eu estou pedindo que nós possamos quebrar o paradigma para que a gente possa evoluir, como diz Thomas Kuhn. Entender esse indivíduo como alguém que precisa se conectar com a vida, consigo mesmo, com sonhos, com esperanças, socialmente engajado, que precisa ter, a partir dessa conexão, esperança, desenvolver esperança e que tenha a nossa compaixão. Mas eu só posso desenvolver compaixão para com o outro, ter compaixão para com o outro, se eu tenho compaixão comigo mesmo. E aí a gente fala, a primeira segurança é a minha, e o primeiro cuidado em saúde mental é o meu também, para que eu possa estar em condições de ajudar essa pessoa. Agora vamos aqui para algumas estratégias de diálogo, gente, tá? Em virtude do nosso tempo. Tá? Eu falei aqui para a organização do pessoal dos workshops, tá? Da Liga, que eu podia falar a noite inteira, porque isso é um tema que me arrebata. Eu entro em flow quando eu estou falando sobre esse tema, né? Vocês já ouviram falar desse termo flow, tá? Flow, tá? É um termo utilizado pelo pesquisador
Csikszentmihalyi. Mihaly Csikszentmihalyi, flow, tá? Eu entro num estado de muita, né, acreditem, né, de alegria de compartilhar conhecimento que possa salvar vidas, gente, tá? Vamos aqui. Caminhos seguros de verbalização. Primeiro, paráfrase. Eu estou escutando, essa pessoa está falando comigo, eu utilizo as palavras dessa pessoa para me conectar com ela. Eu não vou trazer histórias da minha vida, porque eu não quero me comparar com ela. Eu não quero trazer elementos que possam ser fatores de risco para ela e aumentar o estresse mental. Eu quero o caminho da segurança, eu quero conectar com fatores de proteção. Quem sabe, encontrando uma âncora, fator de risco para essa pessoa, tudo aquilo que vai aproximar essa pessoa de consumar a morte dela. Fator de proteção, aquilo que vai causar pulsão de vida, que vai conectar essa pessoa com a vida. Gatilho, aquilo que disparou a crise suicida. Âncora, aquilo pelo qual eu tenho observado na vítima que por causa daquele elemento, pessoa, desejo, ela não ainda consumou a sua própria morte. Tá? Então, paráfrase, descobrir fator de proteção ou descobrir uma âncora, tá? Utilize essa informação para checar, confirmar dados, para mostrar para a pessoa que eu estou ouvindo, tá? Para aumentar o meu rapport, o meu vínculo, tá certo? Exemplo, a pessoa em algum momento estava falando que tinha se separado da mulher, que isso foi o gatilho, né? Para ele ter disparado a crise suicida, mas que estava desempregado, tá? Estava estressado, estava desenvolveu contraiu hepatite, estava com vários fatores de risco, e o gatilho, separação da mulher. Mas em algum momento ele verbaliza, olha, eu ainda não tirei a minha vida por causa da minha avó, que eu amo demais, porque eu não fui criado pela minha mãe, eu fui criado pela minha avó, e ela para mim é como se fosse a minha mãe. Aí você, paráfrase, você está dizendo para mim que a sua mãe é alguém muito importante na sua vida? Aí a pessoa, é isso que eu quero dizer? Porque ela já disse, é um caminho de segurança usar uma paráfrase. Tá? Outro recurso que você pode utilizar, a paráfrase. Tá? Outro recurso que você pode utilizar é o espelhamento, reflecting. Tá? Reflecting, certo? Reflecting, refletir, espelhar. A pessoa está conversando com você e tal, certo? E foi aí que eu me mudei da minha casa. Ah, você se mudou da sua casa? Foi, eu me mudei da minha casa. Você repetiu 1, 2, 3 últimas palavras que a pessoa falou. Você demonstra o que com isso? Que você está atento à escuta dessa pessoa. Por isso que é escutativa, não é aquela passiva, eu estou com cara de paisagem, não. Eu estou interagindo com a pessoa, tá certo? Outro recurso, iMessages, que é o quê? Mensagens eu. Ninguém se importa comigo, a pessoa fala. Um caminho seguro para você. Eu me importo com você. Mas, Edi, eu posso dizer isso para essa vítima? Se você está lá atendendo essa vítima, é porque você se importa com ela. Não, Edi, eu estou lá forçado. Então nem vá. Olha só o que eu estou dizendo. Isso é uma regra importantíssima. Eu só posso trabalhar com prevenção, intervenção e pós-venção de suicídio se eu me importo com pessoas. Se eu vou para um atendimento tentativo de suicídio, não importa quem esteja lá do outro lado. Se é uma pessoa que torce pelo Flamengo, pelo São Paulo, se é católico, se é ateu, se é doente, se cometeu um crime, eu vou para salvar uma vida humana. Se você não está preparado para salvar uma vida humana, você não se importa com aquela pessoa que está lá, pelo simples fato de ela ser um ser humano, nem vá. Peça para ir outro no seu lugar. Então, mensagens, eu me importo com você. E aí, quando você fala, tem verdade na sua fala. Eu me importo com você. Mensagens eu é um campo seguro. Se você acredita e se você realmente se importa com a pessoa. Porque existe uma difusão. Os outros, o mundo é mal, as pessoas são isso, as pessoas são... Não, olha, eu me importo com você. Mensagens eu. Outra estratégia, tá? Mínimos encorajamentos. Minimal encouragements, do inglês. Mínimos encorajamentos. A pessoa está falando, está colocando... Presta atenção que eu vou falar agora. Enquanto alguém está falando, ela não está realizando as ameaças que ela disse que faria.
olha, eu vou me jogar, eu vou colocar fogo nessa casa, eu vou me cortar. Enquanto ela está falando, ela não está executando o que ela disse que executaria, as ameaças. Não está executando as ameaças. Então, quanto mais ela falar, melhor. Está tirando a dor do peito, está reduzindo o estresse mental. Eu estou conduzindo de forma diretiva, é um diálogo diretivo, de acordo com o Carl Rogers. E eu sei o que eu não devo dizer e não devo fazer, como eu falei agora no começo da live, e utilizo técnicas como aqui a gente está mostrando de escuta ativa, parafrasear, refletir, mensagens mínimos encorajamentos. A pessoa falou 10 minutos. Se você tiver com cara de paisagem congelado, ela vai achar que está falando com uma parede. Então, em alguns momentos você fala, balança a cabeça, e depois, me conte mais. Me conte mais é um mínimo encorajamento. O movimento dos meus olhos, a reação do meu rosto, que seja uma reação que se conecte com o que é positivo, psicologia positiva, né? Martin Seligman, tá? Eu não sei se esse G dele é mudo, se é Seligman ou se é Seligman, tá? Não tenho certeza da pronúncia do nome dele, mas se procurar Martin Seligman, tá? Escrever lá no Google, vai achar psicologia positiva, tentar conectar com o que é bom, tá certo? Nesse momento também de forma segura. Então, se você balança a cabeça, mexe com os olhos, ok. E aí? E depois? Mínimos encorajamentos, você tá influenciando a pessoa para continuar a falar. Emoções, tá? Emoções. Note, PRIME, paráfrase, tá? Reflexão, né? Espelhamento, mensagens iMessage, do inglês, né? Mínimos encorajamentos, emoções. Forma a palavra prime. Primeiros. Olha só que interessante, né? Então, emoções. Eu vou manejar emoções, tá? Eu tenho que estar de olho nas emoções da vítima e principalmente nas minhas. E o meu comandante e a minha equipe está de olho nas minhas emoções. Porque muitas vezes a pessoa que está falando comigo, a dor dela é a minha mesma dor. A perda de um filho, um desemprego, uma traição, uma doença. E aí o intervencionista pode desabar. O ouvinte ativo, o comunicador não violento, o negociador, ele pode desabar. Porque nós somos seres humanos. Freud falava do fenômeno, tá? De contratransferência, de psicanalistas se matarem diante do sofrimento que compartilhou com os seus pacientes, ou com um paciente específico. Nesse momento, existe um compartilhamento de dor também, tá? Eu estou aqui partindo para o final. Temos 8 minutinhos, mas eu vou terminar no ponto, tá? Queria falar muito mais, mas fica aquele gostinho de quero mais de estar com vocês, tá? Então, emoções, não só da vítima, mas as minhas também. Existem várias técnicas de controle de emoção, mas nesse momento, diante do nosso tempo, eu falo, controle dessas emoções, cuidado. Choro, presta atenção no que eu vou falar agora, isso é pulo do gato. Choro, não necessariamente é ruim, pode ser um choro de felicidade, pode ser chorar por alguém que você quer muito ver naquele momento, você pode explorar isso na hora da sua intervenção, tá? Raiva, não necessariamente é ruim. A raiva causa indignação e isso pode ser canalizado para o bem, tá? Um jogador que está num time que sofreu um pênalti injustamente, ele pode pegar aquela raiva dele, ter mais força para jogar melhor e fazer um gol, empatar e virar o jogo. Então, um intervencionista experiente, e é isso que a gente procura ensinar no nosso curso, e com treinamentos simulados com atores e atrizes que a gente faz, o nosso curso é metade teórico, metade com simulações, tá? Para que a pessoa aprenda fazendo também, ver a teoria e depois vai para a prática, tá? Emoções, tá? A gente poderia falar muito mais sobre isso, mas vamos deixar aquele gostinho de água na boca, tá? E S, tá? Que vem do inglês summarize, que é o resumir, tá? Summarize, resumir. Muitas vezes a pessoa está em confusão, ela fala 3 vezes a mesma história. Você pode, observando isso, para tirar a pessoa daquele... Você quer que ela fale, mas você observa que a repetição da história, da narrativa, está causando aumento de estresse. Opa, eu vou resumir aqui para resolver, tá, essa parte, ele compreender que eu já entendi que a gente possa desenvolver outros tópicos de diálogo. Resumo, tá? Olha, você está querendo me dizer que está muito sofrido na sua casa, mas o seu único momento de desestresse é quando o seu irmão vem te visitar? E aí você queria que o seu irmão estivesse mais presente na sua vida? Você pode resumir a história que a pessoa está falando, certo? Para ajudar a reorganizar ideias, diminuir a confusão mental, diminuir o estresse. Open
open-ended questions. Perguntas de final aberto. No começo de uma intervenção, eu posso fazer algumas perguntas de final fechado. Como é seu nome? Quantos anos você tem? Você é casado? Eu não quero... meu nome é João, tenho 32 anos, você é casado? Eu não quero saber daquela bastarda, daquela desgraçada. Opa, fator de risco. Exclui do diálogo. E os seus filhos? Meu Deus, os meus filhos, não peguei meus filhos no colégio. Opa! Olha só o que é importante aqui, gente. Como eu falei, questão de psicologia positiva, mas no sentido de conectar com o que é positivo, que é bom. Um intervencionista poderia dizer, descobrindo que os filhos são fator de proteção. Olha, se você morrer aqui hoje, seus filhos vão ficar órfãos, viu? Eles vão chorar o resto da vida por causa da sua morte. Gente, se aumentar a pressão mental, aumentar a dor, aumentar a culpa. Não. Meu irmão, vamos propiciar o seu encontro agora com seus filhos? Ou então, meu amigo, você já pensou em dar um abraço no seu filho agora? Como seria maravilhoso? Me conte mais sobre os meus filhos. Pergunta de final aberto. Me conte o que é que você gosta de fazer com seus filhos? Pergunta de final aberto. Se eu perguntar o nome dos filhos, é pergunta de final fechado. João e Maria, os meus filhos. O que é que você gosta de fazer com eles? Eu já descobri que é fator de proteção. Pergunta de final aberto. Para a pessoa explorar a fala e se conectar com o que é bom, positivo. Reduzir pressão mental. Te retirar, aliviar a dor psíquica. Se conectar. Instilar a esperança. Tá? E demonstrar a nossa compaixão, tá? Nesse momento. E aí, por fim, silêncio. Silence, né? Do inglês, silêncio. Note, summarize, resumir, open-ended question, pergunta de final aberta, e o silêncio, forma SOS. E eu tenho prime SOS. Eu tenho primeiros socorros verbais, tá? Eu aprendi, tá? Sobre primeiros socorros verbais com um negociador da polícia de Nova York, tá certo? Prime SOS, eu estou tentando lembrar do nome do camarada, gente. Inclusive, ele é PhD em psicologia também, tá? Mas se colocar Prime SOS, tá? Na Associação Americana de Prevenção de Suicídio, eu acredito que vocês vão encontrar, eu posso passar para as ligas também, um link falando sobre os primeiros socorros verbais, tá? E aí o silêncio é muito importante, mas existem dois tipos de silêncio. Um silêncio é um silêncio positivo, a pessoa refletiu, falou, poxa, faz sentido, melhor sair daqui, eu quero me conectar com essas pessoas que são importantes para mim, meus fatores produtivos, ou até a âncora ou âncoras, tá? Que são verdadeiros âncoras de salvação nesse momento. Por isso que eu costumo chamar de âncora, tá? Que estão acima do fator protetivo. O fator protetivo não necessariamente é uma âncora. Agora, quando ele tem a capacidade de mostrar para a pessoa, olha, por causa desse alguém, ou desse desejo, ou desse animal de estimação, eu quero viver, é uma âncora, tá? Que ele se antepõe ao gatilho que dispara a crise suicida, tá certo? E tem um poder enorme, né? Eu recomendo muito o livro do Dr. Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, também, né? Se encontrar sentido de vida na fala da vítima, é muito importante conduzir de forma diretiva esse diálogo, tá? E aí, existe um outro tipo de silêncio, que é o silêncio da morte. A pessoa está conversando com você, está numa janela, numa ponte, por exemplo, com uma arma. Um exemplo clássico, ponte. Não conversa mais com você, te dá as costas, bota as duas mãos no parapeito e começa a olhar para baixo. É o silêncio da morte. Aí o que é que eu digo que se aplique? Aplique Milgram, que é um psicólogo social muito polêmico, porque fez testes antiéticos, né, do ponto de vista de muitos, tá? Porém, os resultados podem ser utilizados para o bem. Você, de acordo com uma das pesquisas dele, cerca de 65% das pessoas obedecem a comandos. Então, nesse momento você diz, olha, fulano, olha para mim. João, olha para mim. Olha, eu estou aqui para conversar com você. Converse comigo no imperativo, com uma certa firmeza, para conectar essa pessoa com uma voz de comando, para que ela deixe esse silêncio, quebre esse silêncio e volte a conversar com você. Então, são dois tipos de silêncios que eu observei muito nas nossas intervenções, nos atendimentos, tá? Com vítimas, né? Manejando vítimas com risco de suicídio em urgência e em emergência, tá? Então, Prime SOS, primeiros socorros verbais, tá? Eu acredito que o nosso tempo tenha se esgotado. Existe um mundo muito maior do que isso que eu falei para vocês, gente. Mas o que nós falamos aqui hoje, eu acredito piamente que tem um poder muito grande de ajudá-los nas próximas intervenções que vocês têm, principalmente não fazendo, não prejudicando, e depois sabendo um caminho seguro de diálogo. Isso aqui, escutativa, né? Primeiros socorros verbais, tem uma força incrível. A palavra, ao mesmo tempo que ela pode
né, deixar pessoas muito tristes e com pulsão de morte, também tem um poder incrível de salvar as pessoas. Eu acredito demais no engajamento, na escuta, no diálogo, na palavra, como o principal objetivo nas nossas intervenções, e só em último caso, termos que utilizar a contenção física, tá? Agradeço demais a organização dos workshops das Ligas Nacionais de Psiquiatria, tá? Estou muito feliz, espero que possamos nos encontrar aí pelo Brasil afora nos nossos treinamentos. Quem quiser seguir, @CATS_CBMCE, CATS, C-A-T, tá? @CATS_CBMCE, nos siga lá, 15 lives lá com palestrantes renomados aí do Brasil afora, para a gente continuar, né, seguindo, engajados, solidários, em nome da vida, do bem e da paz. Muito obrigado. É minha continência. Ei, você estudante, já está sabendo da novidade? O Jaleco está de cara nova. A plataforma foi totalmente reformulada e está com um visual mais intuitivo e moderno. Com a página inicial mais organizada, você agora pode buscar por um assunto rapidamente e acessar o conteúdo por disciplinas, cursos, categorias, sistemas e vídeos, de forma simples e intuitiva. Também é possível continuar as videoaulas de onde parou e acompanhar melhor a produtividade dos seus estudos com um painel inteligente que contabiliza o conteúdo que você estudou. Além disso, o novo Jaleco tem o espaço Sala de Aula, para você fazer anotações em um caderno digital e acessar com mais facilidades os materiais extras, como os mapas mentais, resumos e e-books. Jaleco, a melhor plataforma para o estudante de medicina. Oferece agora uma experiência única para o seu estudo. Agora, porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sanaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sanaflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sanaflix por 7 dias agora.